Então vamos lá para o nosso item 10. Vou dar uma lida aqui para que a gente possa construir o raciocínio junto com Kardec. Entre as objeções, algumas há das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos, que não parece digna da evolução atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento nem de qualidades morais, e que não deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem, que nós acabamos de falar. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal, ou seja, é necessário a análise. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, ou seja, em nos enganar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. E quem assim pensar, fica um convite, né, para que a gente possa ler, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pegar os livros do Chico Xavier, por exemplo, do Divaldo, né, os livros do Emmanuel e da Joana de Ângeles, que nos trazem mensagens confortadoras. Né? Por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier e Emmanuel, Fonte Viva. Né? São livros que nos auxiliam a entender o Evangelho de Jesus e que nos ensinam muito, que nos auxiliam muito na nossa reforma íntima. E ali, naquelas mensagens, a gente sabe e a gente sente o quão boas são aquelas mensagens, quão consoladoras, quão necessárias são para que nós possamos nos moralizar, né? Nos transformarmos ou reformarmos intimamente. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, né? Ou seja, essas pessoas que tiveram uma experiência negativa, de terem sido enganadas ou de terem sido alvo de uma mistificação. Né? É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraía para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Então, mais uma vez, nós estamos falando aqui sobre a diferença dos conhecimentos, das intenções e vontades dos espíritos que se comunicam. E aí que nós também vamos encontrar a necessidade da moralização do médium. Além disso, também conhecer a influência que o meio no qual o médium se encontra influencia ou traz influência às manifestações inteligentes. Por quê? Se o médium, né, ele não se preocupa com a sua moralização, né, isso vai fazer com que ele seja, ou que ele seja atraído ou ofereça atração a espíritos que vão querer enganar, que são maus, né, ou que querem promover esta parte negativa, né, do mundo espírita. Então, é muito importante que essa reforma aconteça com o médium, né, bem como no ambiente em que ele se encontra. Tem 2 capítulos do Livro dos Médiuns que eu aconselharia muito que fossem estudados para essa parte, né, que nós estamos comentando. Eu vou colocar aqui, nós estamos aqui no Livro dos Médiuns, né, Livro dos Médiuns, do Kardec, e aqui na parte segunda, das manifestações espíritas, tem 2 capítulos muito importantes a respeito disso. São da influência moral do médium, então o capítulo 20, da parte segunda do Livro dos Médiuns, e da influência do meio. Né? Esses 2 capítulos são muito importantes para entender isso que nós estávamos discutindo.
Além disso, também, como consequência dessa aproximação em que todos os médiuns estão sujeitos, ou seja, da aproximação de espíritos que têm propósitos menos elevados, né? Pode, então, inclusive, ler esse capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, mas o que eu iria sugerir seria isso aqui, ó, da obsessão. Né? Então, com relação a isso que nós estamos falando, o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 23 são muito importantes para os médiuns que querem educar a sua mediunidade, né? Que querem entender aquilo que acontece com eles, né? Em todos os ambientes em que eles se encontram. Né? Porque nós sabemos que a aproximação dos espíritos, não só para os médiuns, falei isso para os médiuns, mas para todas as pessoas, porque nós sabemos que a aproximação dos espíritos não acontece só com os médiuns, acontecem com todos. Então, seria um erro, e Kardec traz isso, seria um erro acreditar que seria, ou que, né, que fosse necessário ser médium para atrair os espíritos. Não, todos nós atraímos. E essa atração se dá através da sintonia, né? Ou na verdade a conexão se dá, essa sintonia se dá através daquilo que nós temos em comum, aquilo que nós vibramos e que atrai aqueles espíritos que vão ter os mesmos sentimentos, né? As mesmas vontades, ou mesmo nós podemos ser alvo de uma obsessão, como está escrito aqui, né? Onde, por exemplo, temos a obsessão simples, fascinação, subjugação, enfim. Não quero adentrar nesse assunto para não complicar o que nós estamos falando, mas seria um erro acreditar que fosse ser necessário ser médium para atrair os espíritos. E aqui então fica esse convite para estudo desses capítulos que auxiliam não apenas o médium, mas também todos nós, para que nós entendamos a necessidade da nossa reforma íntima, para que nós possamos atrair os espíritos bons, porque eles vão nos sustentar muito nas nossas provações, né, que vão nos auxiliar com bons conselhos, que vão nos intuir a seguir no melhor caminho. Todos nós temos os nossos anjos guardiões e espíritos que nos são simpáticos e que são também como familiares, digamos assim, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, que são aqueles espíritos que nos auxiliam, que têm as mesmas simpatias. E aí, nesse caso, as simpatias podem ser tanto para o bem quanto para coisas negativas. Então, por isso, da necessidade da reforma íntima que vai ser feita através dos atos, dos pensamentos, de deixar de lado, de deixar para trás questões que nos aproximam da matéria. Por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né, ambições desmensuradas, materiais, os vícios, tanto os vícios físicos quanto os vícios morais. Então, essa é a proposta. Voltando aqui para o nosso Livro dos Espíritos, né, poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam, mais uma vez tratando dessa questão da sintonia, né? Ou seja, o médium, a faculdade que ele tem é um empréstimo que ele tem, né? A grande maioria dos médiuns que se encontram aqui, não por missão, mas como provação, né, eles, digamos assim, né, eles têm algo a resgatar. Então nós não estamos falando aqui de Chico Xavier, nós estamos falando da grande massa de pessoas que têm faculdades mediúnicas patentes, digamos assim, que têm a possibilidade de desempenhar o que são meios que permitem a manifestação de alguma faculdade, por exemplo, psicografia, psicofonia, etc. Nós estamos falando desses médios, né? Se nós não utilizarmos dessa faculdade para o bem do próximo, tanto para encarnados quanto dos desencarnados, né, isso vai fazer com que nós não utilizemos bem esse talento que nos foi confiado. E nós seremos cobrados com relação a isso. Né? O que você fez com esse talento que foi te emprestado, porque não é uma propriedade ainda do seu espírito. Né? Isso aí foi te emprestado para que você possa resgatar dívidas através da prática do bem e da caridade. O que você fez com aquilo? O que você fez com essa mediunidade que foi emprestada para você? Foi só para satisfazer a sua curiosidade? Foi só para ganhar bens materiais? Né? Ou
foi para a satisfação dos seus próprios desejos. E aí o que vai acontecer? Achando certo prazer em satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar, enquanto os bons se afastam. Então, isso é importante porque voltamos na questão original do nosso estudo. Quando nós nos afastamos dos bons, nós então abrimos o espaço para os maus, então as mensagens que nós vamos receber, os tipos de comunicação que nós vamos receber, elas também não vão ter a credibilidade necessária. E aqui, quando nós temos então a consideração de que é possível nos aproximarmos dos bons e que eles existem e que eles são, por exemplo, nesse caso, os responsáveis por terem trazido mensagens e conhecimentos tão valiosos para a doutrina, então nós podemos confiar nessas informações. Vamos dar sequência aqui à leitura. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Aqui ele está falando sobre, no caso em que a experiência não resultou em algo positivo. E aí, julgar que todas as manifestações possíveis, todas as comunicações, a faculdade mediúnica em si seria uma coisa negativa, aí nós estamos julgando todo um contexto por uma única amostra, ou seja, por uma única observação, por uma única experiência. Na verdade, não. Nós não podemos julgar, por exemplo, uma sociedade inteira com base no comportamento de apenas um cidadão. Nós temos que levar, então, em consideração isso. No mundo dos espíritos, também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Perguntam eles, os espíritos de escola descem até nós? Responderemos, não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, é uma relação que se constrói. Então, dentro das nossas reuniões, é necessário também esta atenção para que nós possamos não só participar das reuniões e observar através de fenômenos e a partir de algo que se recebe, taxar aquilo como correto ou errado da forma como está ou como foi trazido, sem nenhum tipo de observação, sem nenhum tipo de constatação ou de averiguação. E isso também nos ajuda a entender o papel do médium, que vai trazer mensagens mais ou menos esclarecidas, não de acordo, ou melhor dizendo, de acordo com aquilo que está sendo trazido por aquela fonte. E nesse caso, essa fonte ela vai ter, então, graus diferentes de entendimento, de conhecimento, como nós já dissemos. Como variante dessa opinião, dando sequência aqui, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Isso aqui realmente existe até hoje, esse tipo de argumentação, infelizmente. Não a julgamos suscetível de exame sério, Kardec coloca. Por isso, não nos demoraremos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. E basta um estudo também sério da doutrina espírita para entender a profundidade, a seriedade de tudo que foi trazido. O Consolador prometido. Por quem? Por Jesus. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos tão somente que, se assim fosse, o forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que há bons diabos. Ou seja, está falando aqui, daquilo que se recebe, daquilo que se observa, daquilo que se retira como experiência, tanta coisa boa
tanta coisa vinda de Deus, né, sob a autoridade aqui, daquilo que nós recebemos, sob a autoridade de Jesus. Tanta coisa positiva que nos faz mudar as nossas vidas. Como que isso poderia ser obra, né, como ele coloca aqui, de uma potência diabólica? Não faz sentido, né? Aqui, como ele mesmo coloca, né, não a julgamos suscetível de exame sério. Realmente, né, basta um estudo sério, sem preconceitos, né, para entender o quão profundo, o quão consolador, o quão esclarecedor é a doutrina espírita. Né? Não tem nem palavras para descrever, né, o que representa. Né? E aqueles que pensam dessa forma, na verdade, é ignorância, infelizmente. Mas como nós estamos estudando aqui, cada um tem o seu nível, o grau de entendimento, né? E todos nós estamos caminhando para o mesmo fim. Então todos nós também vamos ter o nosso tempo de despertar ou de entender, né, as grandes verdades. Não que as nossas verdades sejam as verdades absolutas, né? Mas que se elas estão de acordo com aquilo que Deus coloca, que Jesus coloca, então é aí que nós temos que observar e nos basear. E quem estuda a doutrina espírita vai ver que tudo que se traz, ou tudo que foi trazido aqui por Kardec, pelos espíritos superiores, está de acordo com o que Jesus ensinou, está de acordo com os ensinamentos de Deus, né? Então é isso. Efetivamente, como acreditar que Deus, só o espírito do mal, permita que se manifeste para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Desculpa, não é onipotente. Se não pode, aliás, se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfemas. Nota-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Muito interessante, realmente, né? A gente escuta muito isso, né? Que isso é uma potência diabólica, né? Coisas do mal, né? Mas se então nós estamos considerando desse ponto de vista, quer dizer, nós já acreditamos nas próprias manifestações, na existência das próprias manifestações. Então, Kardec levanta um ponto muito interessante, né? Olha, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus, inclusive. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que ele só permita o mal, com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Muito interessante. Para terminar o número 11 aqui, que, né, é rapidinho aqui, né? Esquisito é, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Ainda que um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é, para nós, o número de desconhecidos do que dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico característico. Isso aqui também é muito importante, né? Principalmente quando se trata de um âmbito da prática mediúnica, né? Porque o que importa é a identidade dos espíritos, e aí, abrindo mais um parênteses, né? Tem um capítulo muito interessante sobre isso no Livro dos Médiuns. Da identidade dos espíritos, muito importante. Porque, no final das contas, o que importa o nome daquele espírito? Se o fundo da mensagem é o que realmente importa. Né? Então, às vezes, quando a gente pergunta, né, quem é, para o médico que está indo no transe mediúnico, né, aí talvez já venha aqui mesmo uma opinião particular minha. Né? Então, cabe a análise. Mas por que seria proveitoso o questionamento da identidade daquele espírito, sendo que, nesse caso, nós poderíamos colocar ali em xeque o médium, né? Porque dependendo do grau de consciência dele, isso pode ser um bloqueio para ele muito grande. E também, qual é a importância disso? É o fundo da mensagem que importa ou é a identidade do espírito? E ademais, se um espírito dissesse um nome qualquer, porém com uma mensagem muito boa, ou com um fundo muito profundo e relevante, né? Essa mensagem teria menos
peso ou menos significância de que a mensagem com menor cunho moral, né, mas que tem ali com assinatura um nome conhecido, né? Além disso, isso merece uma reflexão muito grande por conta das próprias mistificações. Ou seja, não é o fato de ter assinado um nome conhecido que a mensagem que foi recebida vai ter a sua veracidade garantida. Não é isso. Portanto, por isso que o Livro dos Médiuns é muito importante, porque ele aborda todas essas questões. Então, mais um capítulo interessante, que é a da identidade dos espíritos. Bom, paramos aqui, né? Então, designando-se por aquele pronome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico, né? Inclusive, no próprio Livro dos Espíritos fala que a gente pode ter um nome que nem é conhecido na Terra, né? Então, nome pouco importa. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notados. Acham também singular que os espíritos de homens eminentes acudam facilmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes, comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade, ou a consideração que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo essa sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles, né? Então, isso também está muito de acordo com há muitas moradas na casa de meu pai, onde nós temos os diversos mundos habitáveis e também como referência aos diversos graus de elevação em que esses espíritos se encontram, né? Existem diversos graus. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. E isso tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou abrir aqui mais um parênteses para mostrar esse capítulo para quem quiser estudar. Só um minuto. Aqui no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que se eleva será rebaixado, né? Esse capítulo é muito, muito bom. Na página 111. Opa. 111. Tem aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Mais um parênteses aqui que a gente pode fazer, né, para mostrar simplesmente que quando a gente fala de Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o Evangelho, que é único, que é o Evangelho de Jesus. Fechado esse parênteses, acredito que, né, ficamos por aqui hoje com o nosso estudo, né, falamos bastante, mas acredito que nós tenhamos abordado vários assuntos interessantes, né, que obviamente nós vamos, com o estudo específico de alguns outros temas, como o próprio Livro dos Médiuns, né, temos que trabalhar aí bastante ainda para conseguir abordar todos esses assuntos, mas com o passar do tempo nós vamos construindo aqui o nosso estudo, né? Todos nós aqui estamos aprendendo e caso tenha ficado alguma dúvida ou algo que tenha sido dito que não ficou muito claro ou que não está coerente, fiquem à vontade para deixar os comentários, né? Nossa intenção é de compartilhar o estudo, de fazer o estudo em conjunto e, nesse caso, nós estamos aprendendo em conjunto. Então, cabe aqui as nossas reflexões, né? Sempre sempre mantendo a coerência com os ensinamentos que são trazidos pela doutrina espírita, que são trazidos pelo Evangelho, e desta forma nós nos sentimos mais seguros para expor aquilo que nós estamos falando. Mas, caso tenha sido colocado algo que não tenha sido de acordo, então ficaria muito grato também de ter sido alertado com relação a isso. Então, muito obrigado, meus amigos, por mais um estudo. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até uma próxima.